Foi nos pântanos da antiga Suméria que surgiram as primeiras cidades conhecidas na região da Mesopotâmia como Uruk, Urak e Nippur. Os povos da Suméria enfrentaram muitos obstáculos naturais e um deles eram as violentas e irregulares cheias dos rios Tigre e Eufrates. O surgimento das cidades indicava o nascimento das primeiras civilizações fluviais. Com a necessidade de enfrentar as cheias dos rios, as pequenas comunidades e aldeias, com o passar do tempo, começaram a se unir para poderem construir sistemas de irrigação e aproveitar melhor as margens férteis do rio, e com isso, a união das aldeias fez com que as cidades se formassem. Já na arquitetura do Egito, é a arquitetura de uma das civilizações mais influentes da história, que desenvolveu estruturas diversas e grandes monumentos arquitetônicos ao longo do Nilo. A sua arquitetura trata-se de manifestações artísticas com a profunda religiosidade que podia ser vista no templo e em suas pirâmides. Essa é a pirâmide de Djoser, que foi considerada uma das primeiras pirâmides erguidas no Egito, compostas por 6 mastabas empilhadas, uma sobre a outra, que foram construídas para o sepultamento do faraó Djoser. A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século 8 a.C. e foi inspirada nos estilos jônico, o estilo dórico e o estilo coríntio. Nas construções gregas, os grandes templos tinham como materiais usados pedras, mármores, madeiras e o calcário. E mesmo sendo de muito tempo atrás, complexos cálculos eram usados e grande engenharia com simetria faziam parte dessas obras. A arquitetura da Roma Antiga é um importante legado da civilização romana para o mundo ocidental. Com a grande influência da cultura grega e dos povos etruscos, apesar de muito presente nos traços romanos, foram criadas novas ordens a ponto de chegarem a um estilo próprio. Um dos maiores símbolos da arquitetura romana é o Coliseu, um anfiteatro que aproximadamente foi criado em 72 d.C. e que foi usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos, como execuções e encenações de batalhas famosas. A arquitetura paleocristã ela foi produzida por cristãos ou sob o patrocínio cristão desde o início do século II até o século V. A grande referência arquitetônica dessa época foi o templo cristão. Por causa das perseguições que haviam na época, eles esperavam que os templos fossem uma morada para Deus e também um local de congregação para os fiéis. Estas igrejas adotavam um prédio comum em Roma, onde a planta basilical tinha a forma de uma cruz latina. Na arquitetura bizantina, suas principais características são os mosaicos, as pinturas sacras, os vitrificados e as cúpulas. Foi desenvolvida pelo Império Bizantino durante a Idade Média e foi marcado pela ascensão do cristianismo, criação de novas técnicas construtivas e também o desenvolvimento da engenharia. E um dos destaques desse estilo é o uso das cúpulas, que são feitas em diversas formas e também são aplicadas em obras romanas. O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico que surgiu na Inglaterra, e a arquitetura romântica teve destaque entre os séculos XVIII e o século XIX. Surgiu como um movimento de oposição à arquitetura neoclássica, e o estilo romântico é um estilo marcado pelo resgate da arquitetura medieval. E tem várias características: irregularidade espacial e volumétrica, rejeição das regras da arquitetura neoclássica, como ordem, proporção, simetria e harmonia, e o sentido orgânico das formas. A arte gótica se desenvolveu na Europa durante a última fase da Idade Média, num período em que se era visto profundas transformações. Foi por causa de um problema na estrutura da igreja que fez o estilo gótico surgir. Durante a reforma da igreja, o abade francês Suger decidiu demolir as pesadas paredes, aumentar as janelas e dispersar a escuridão geral das abadias românticas. E segundo essa linha do tempo, a Catedral de Saint-Denis foi inventada no estilo gótico. E um dos maiores exemplos da arquitetura gótica é a Catedral de Milão, que demorou 600 anos para ficar pronta e é repleta de ornamentações, somando 3.400 peças, quase como se fosse um museu a céu aberto. A arquitetura renascentista foi desenvolvida durante o período do Renascimento Europeu, que teve início no século XIV e permaneceu até o século XVI. Algumas principais características da arquitetura renascentista são o uso da matemática e da geometria, busca da perfeição e da beleza, preocupação com a proporção, uso de arcos, abóbadas, cúpulas e colunas,
E alguns dos arquitetos desse período são Filippo Brunelleschi, Michelangelo di Lodovico. E mesmo sendo após a arquitetura renascentista, o termo maneirismo foi utilizado por Giorgio Vasari para denominar a maneira de cada artista trabalhar. Esse movimento valorizava o trabalho individual do artista, que incentivava a complexidade das formas e de seus detalhes.